Nesse vídeo eu vou contar para você um caos triste, penoso e muito doloroso também. Se trata da morte de uma criança no acidente de um carro de boi. Isso aconteceu já há mais de 50 anos atrás, lá no Rio do Peixe, onde hoje é a cidade de Doverlândia. Na época era um povoado muito pequeno e em função de ser um povoado pequenininho, não tinha água tratada e o pessoal, os moradores usavam era água de cisterna, mas no período da seca a cisterna secava. Em Doverlândia é raro uma cisterna permanecer com água na época da seca. E lá de casa, por exemplo, ela tinha 15 metros de fundura. Meu pai calçou ela de baixo em cima de tijolinho. Mas secava também na seca. E eu digo tinha, porque hoje lá pertence outras pessoas e eu acho que esse pessoal entupiram essa cisterna. E lá tinha um cidadão, morava um cidadão de nome Jerônimo, conhecido como Jerominho Beato, Jerominho da Pensão. Inclusive, a pensão dele foi a primeira que surgiu em Doverlândia. A mulher dele chamava Ica, Dona Ica. Eles tinham umas 3 ou 4 filhas moças. Filho homem eu não lembro se eles tinham. E esse Jerominho possuía uma boiada, um carro de boi, uma boiada de 12 boi. E então ele encheu o carro com aqueles tambores de 200 litros e puxava a água do rio com o carro de boi e abastecia o povoado. Ele já tinha as freguesias dele. E a meninada do povoado já sabia a hora que ele descia para o rio, entrava no carro e ia também. E enquanto ele enchia os tambores de água, a meninada tomava banho. A ladeira do rio lá era uma ladeira bem disfarçada. Ele levava o carro lá dentro do rio, na seca, o rio vazio, e subia aquele carro naquela ladeira. Depois que subia a ladeira, a meninada entrava no carro e voltava para o povoado no carro. Isso era todo santo dia durante a seca. E entre aqueles meninos tinha um que eu não vou afirmar com todas as letras o nome dele não, porque isso já faz muitos anos, mas eu tenho uma pequena lembrança que o nome dele era Rafael. Esse Rafael era filho de um casal de descendência indígena. O pai dele chamava Manuel, apelidado por Manuel Cabelo Bom. A mulher de seu Manuel chamava Dona Maria, chamava Maria, Dona Maria. Eles eram de cor negra, mas seu Manuel tinha o cabelo corridinho e pretinho igual carvão. Ele era um dos furadores de cisterna. Tinha 2 filhos, o mais velho chamava Sebastião, que na época já era homem. Esse era filho só de seu Manuel. E o Rafael era filho do casal. E esse Rafael um dia atrasou e chegou meio atrasado e foi tentar subir no carro. O carro já em movimento. Se ele tenta subir na traseira, a queda talvez não seria grave. Mas criança não tem noção do perigo, foi tentar subir pela lateral. E o carreiro, ele usa uma esteira no carro feita de taboca, que tem mais de 1 metro de altura. E ele escapuliu dessa esteira, pelejando para subir, escapuliu dessa esteira e caiu na frente da roda. E a roda
passou atravessado na barriga dele. Rapaz, mas esse menino sofreu. Já pensou uma roda de carro com aquele pregão passar na barriga de uma pessoa? Deve ter quase estourado a barriga do menino. Mas aquele menino teve uma morte sofrida. E o Jeromim estava lá na frente, raiando com os boi de guia, e os meninos dentro do carro gritaram chamando ele. Mas com o barulho da cantiga do carro, ele não ouviu. E mesmo se tivesse ouvido, não dava tempo ele evitar o acidente, porque o carro de boi não para instantaneamente. Ele vai parando aos poucos. E a notícia do acidente correu no povoado, mandaram avisar seu Manuel, e seu Manuel estava na pensão, sentado numa cadeira, com as pernas abertas em forma de colo, e Rafael já era grandinho, já deveria ter mais ou menos 10 ou 12 anos pelo tamanho dele, não cabia mais no colo. Ele deitou o Rafael de costas, abriu as pernas, deitou o Rafael de costas, com as costas apoiadas nas duas pernas dele, e ele passou uma mão por baixo do pescocinho do menino e a outra mão por baixo nas perninhas do menino. E aí na época, eu era também praticamente uma criança. Fui lá na pensão para mim ver o garoto acidentado. E E eu não lembro se isso aconteceu quando o Jerominha ia para o rio buscar água ou se já vinha de volta. Rapaz, quando eu cheguei na pensão, que eu vi o sofrimento daquele menino, toda a vida eu fui dosento. Eu não sou muito de aguentar ver sofrimento, não. Quando eu cheguei na pensão, que eu vi o sofrimento daquele menino, eu acho que eu até mudei de cor e fiquei meio suspenso de tanta dó daquele menino. Ele gritava de dor, que ele não morreu na hora não, ele demorou um pouco para morrer. Ele gritava de dor e dizia assim: pai, tá doendo demais, pai. Me acode, papai, não deixa eu morrer não. Rapaz, essa hora eu não aguentei. Chorei, eu não tenho vergonha de contar, eu chorei. As lágrimas correu no meu rosto e chegou a pingar, de tanta dó daquele menino. Aquele menino morreu no maior sofrimento do mundo, teve uma morte muito sofrida. E Doverlândia naquela época não tinha, não tinha conforto nenhum. E mesmo se tivesse, eu acho que aquele menino não tinha salvação, porque eu acho que eu acho que a roda quase aparou a barriga dele. Que já pensou a roda com aquele pregão passar na barriga de uma pessoa? Rapaz, aquilo eu vou te falar. E foi triste demais a morte, o sofrimento e a morte desse menino. E que Deus tenha ele num bom lugar. E alguns anos depois, Jeromim mudou para o Mato Grosso, para um lugar parece que chama Vila Rica, parece. E no dia de hoje, nos dias atuais, se ele ainda não morreu, se ele ainda vive, ele deve estar aí com mais de 80 anos, quase 90 anos por aí. E o pessoal do povoado não teve uma pessoa, os moradores do povoado, não teve uma pessoa que condenou Jeromim, porque eu não cheguei presenciar o acidente não, mas eu lembro das pessoas contar que o acontecido foi de fato um acidente e infelizmente fatal. Então não teve uma pessoa que condenou Jeromim, todo mundo foi a favor dele. O pessoal contava que ele parava o carro para os meninos subirem no carro para poder ir para o rio tomar banho enquanto ele enchia os tambores. E então aconteceu essa tragédia e
lá em Doverlândia, quando na época era um pequeno povoado. As pessoas da época, que tinham aí seus 40, 50, 60 anos, já morreram todos. O último que morreu, até onde eu sei, foi o seu Nego Cândido, que deve ter morreu, se não me engano, uns 2 anos aqui atrás. Ele deve ter morrido aí falecido aí com 90 e tantos anos, quase 100, ou talvez 100 anos, porque ele já estava fraquinho quando morreu. Mas aquelas pessoas que na época era criança, como eu também praticamente era uma criança na época, e aquelas pessoas que tinham na época 20, 30 anos, e que ainda mora em Doverlândia e ainda vive, deva lembrar desse caos triste, dessa morte do Rafael com esse acidente do carro de boi. E foi realmente uma coisa muito triste que faz parte da história da nossa cidade doverlandense.